Bom dia, boa tarde, boa noite. É com imensa satisfação que estamos em mais um episódio do nosso Aula Aberta, portal IAI, promovido pela UniACB, o Aula Aberta, que é o nosso podcast. E aqui com um visitante extremamente querido, Felipe Souza, que é, entre outras coisas, licenciado em jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, pós-graduado em Direito da Comunicação e em Direitos Humanos, Saúde e Justiça, consultor, especialista em inovação, especialista em inglês, em linguismo, como é que. Eu acho que a gente tem que melhorar isso aí. Em curso de inglês não é o caso. É, também é. É Mas essencialmente em comunicação em em inglês. comunicação em inglês, especialista em comunicação. Felipe, opa, recomeça tudo, o que é que vocês acham? Especialista em inglês, e a gente vai falar um pouco sobre isso, porque é uma proposta inovadora que o Felipe traz aqui para a UniACB, para poder treinar executivos, para poder ter o domínio em negociação em inglês. Enfim, Felipe Souza, um parceiro recente, nos conhecemos em eventos institucionais e acho que vai ser uma conversa extremamente agradável, porque estamos aqui com um português que faz jus ao país e um amante aqui da nossa querida Salvador. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso Aula Aberta. Obrigado pelo convite. Aliás, é sempre um prazer. Eu sempre fui muito bem recebido aqui nessa casa. Não sou um visitante assim tão recente. Primeira vez que eu estive aqui na Associação Comercial foi em 2017. A Associação Comercial tinha recebeu um evento organizado por um pessoal de Portugal, na altura de um grupo de comunicação. Fizeram aqui um evento sobre negócios, sobre cooperação internacional. Então, nessa época, eu ainda não sonhava que eu ia estar envolvido nessa parte de inovação, mas já tinha esse bichinho, porque eu acho que aqui é um ponto que, se nós formos considerar historicamente, obviamente, não esquecendo toda uma parte negativa que existe da história, existe uma parte da história que é que liga os dois lados do oceano. Sim. E é exatamente aqui na Bahia que nós temos essa oportunidade. E eu, quando cheguei aqui, é um lugar maravilhoso para estar. E quando nós realmente conhecemos a cidade, nós entendemos que é um lugar com um potencial incrível. Me fale um pouco sobre a sua trajetória. Quem é Felipe Souza? Então, eu, Eu fiz aqui a eh, apresentação mais por exemplo, curricular. eu não gosto nada de quando alguém se descreve como especialista. Eu não uso isso. Eu tento saber cada vez mais sobre determinadas áreas Sim, para que eu possa ser cada vez melhor nessas áreas. Mas também acredito que nós temos sempre temos que aprender necessidade. constantemente. Perfeito. Aliás, era bom que essa conversa aqui fosse como as nossas conversas Sim, habitualmente são, que são sempre muito agradáveis e sim, construtivas. sim. Essencialmente por isso, nós temos que ter sempre uma mente aberta para receber o que os outros nos transmitem. Perfeito. E uma coisa que eu acho, acaba não tendo muito a ver com essa pergunta que você me fez, mas tem muito a ver com essa lógica, que é, nós estamos num momento do mundo em que as pessoas não têm abertura para ouvir posições diferentes. Sim. Então, acho que isso é uma lacuna E é um muito grande. fenômeno que é mundial hoje, né, Felipe? Nossa, É, agora houve eleições em Portugal e o partido extremista, eu não vou dizer que ele é de extrema-direita, é um partido extremista, não tem nada a ver com ser de direita, tem a ver com propagar um monte de coisas que não têm nada a ver com a essência do ser humano, a boa essência, tem a ver com aquelas raízes primitivas de ir buscar o pior que temos em cada um de nós. sim, E acho que falta muito nós sentarmos e dialogarmos com alguém que pensa de uma forma diferente, porque também temos que construir. E às vezes, ao defendermos a nossa posição e a nossa visão, nós acabamos crescendo um pouquinho mais e acabamos contribuindo para isso. Mas a minha formação é em jornalismo, mas eu cedo entendi que jornalismo não paga contas.
Acabei por continuar na área da comunicação e vim parar aqui a Salvador depois de ter feito o intercâmbio. Eu fui aluno da FACON, fui aluno da UFBA. Eu entendi muitas coisas sobre Salvador, sobre a Bahia, sobre o Brasil, com todos os meus colegas, em ambiente de faculdade, em Sim, ambiente de festa, em eventos culturais. Houve muita coisa que deu para aprender, mas também observando no dia a dia. E quando eu voltei em 2011, eu entendi que eu não tinha conhecido nada de Salvador. sim, A minha, a minha convivência com Salvador era muito limitada à área da faculdade ali na Ondina, sim, morava na Graça, ia para umas coisas na Pituba, ia para umas festas em vilas do Atlântico. sim, Mas havia todo o mundo para conhecer. E então quando eu venho para cá, eu começo a dar aulas de redação em inglês sim, e notei que há um problema muito grave, não só no ensino de português, mas no ensino de inglês. Então aí é absurdo, mas as pessoas têm que entender que a língua evolui sim, mas que escrever bem não é uma coisa que hoje em dia quem escreve bem parece que é, está tentando parecer melhor que os outros. Não, escrever bem é uma coisa. sim, Pô, nós gostamos todos de fazer tudo bem. Então, se a gente olha para o Neymar e o Neymar dribla melhor que os outros, todo mundo quer ser Neymar. Então, por que é que quando a gente escreve e a gente fala, não é a mesma coisa? Então, eu acho que nós devemos ser assim em tudo. Tentar dar sempre o melhor. E não achar que basta dar um chute na bola e agora já é bom. Não, então vamos tentar ser cada vez melhores. E a questão do inglês é a mesma coisa. Eu comecei a dar aulas de inglês aqui em sim, 2012 e ao longo desse tempo eu entendi que ensinar inglês no Brasil não é a mesma coisa que ensinar inglês em Portugal ou noutro lugar do mundo. Há coisas muito específicas daqui. Há dois termos que eu também não sou apreciador, que é o desbloqueio e a destravar. As pessoas não são travadas nem bloqueadas. Só que nunca ninguém lhes mostrou que aquilo que eles dizem, mas eu não sei. Então a gente tem que ir buscar e dizer assim: você não consegue dizer esse som? Então espera lá, diz isso aqui, em português. O som está aqui. Então, às vezes, a gente tem que mostrar o caminho. E tem um forte lado psicológico que é as pessoas realmente acham que aquilo é a coisa mais difícil do mundo e que ficam afetadas porque dizem uma coisa errada e alguém vai rir. sim, Eu costumo dizer assim: se você estiver num grupo com quatro amigos e alguém diz uma coisa completamente ridícula, todos riem e, usando uma expressão muito daqui, vida que segue. Mas se for numa turma, se for num ambiente que tem mais gente e alguém ri, nossa, é o fim do mundo. Já não vou falar mais, agora é porque tenho medo que alguém vá rir. Rir é uma coisa saudável. né? Talvez precise dessa preparação prévia, de que É, o riso faz parte do processo de claro. aprendizagem. Eu É acho. melhor do que cair, Então não é. né? Rir é das coisas melhores que a gente pode fazer e proporcionar um momento de humor. Eu lembro que eu tive um momento desse. Eu fiz um curso de comunicação e expressão oral, Hum, que agora é muito tipo curso de falar em público e não sei o é. quê. E Uma eu, eu, coisa teatral. eu disse, é muito para soltar, a gente faz um monte de exercícios. E na época eu disse uma barbaridade qualquer e era uma turma que eu fui o primeiro, daquilo que me disseram, eu fui o primeiro homem a fazer aquele curso. Normalmente as mulheres é que vão para lá para. Sim. E todas as minhas colegas riram. Hum, Imagina se eu tivesse ficado hum, tímido com aquilo. Não, foi engraçado. Temos que admitir quando é engraçado e entender porque é que as pessoas riram. Mas quando a gente fala de inglês, a gente tem que pensar numa coisa muito mais útil do que propriamente dizer, porque eu falo um segundo idioma. Mas porquê? sim. Porque esse segundo idioma, quando a gente fala de inglês, dá acesso a um número absurdo de informação que não está disponível traduzida. Dá acesso a um tipo de informação que nós não vamos ter. Eu vejo muito coisas que estão traduzidas e eu sei que aquilo foi traduzido por alguém que não era qualificado, Sim, porque aquilo não é, com certeza, o que está lá. E eu vou procurar o original e realmente não faz sentido. sim. Então, quando nós dominamos, a gente consegue entender Ou que. seja, a própria qualidade da informação, né, se perde, É, né, por conta de exatamente. um processo É. equivocado E as pessoas ou gostam. de baixa qualidade de E, tradução. e aqui existe uma coisa que eu acho que é incrível, que é
todos gostam de aprender inglês com música, Ah, essencialmente com música. sim, Com música, com séries, mas a música não dá. A música tem a liberdade artística, tem liberdade criativa, sim, não obedece às mesmas regras. sim. E hoje em dia as letras das músicas são extremamente limitadas. Aham, Não é algo. Pegar numa obra literária, se a gente não tiver a qualificação, aquilo vai parecer uma coisa absurda. Eu comprei o livro, o Dom Quixote, a edição em espanhol. sim. Eu não sei espanhol para ler aquilo. Eu conheço a história e mesmo conhecendo a história não dá. Então é uma bonita decoração na minha casa. Eu acho que aquilo que a gente tem que entender é dominar inglês permite que a gente tenha acesso a mais informação, Sim, tenha um acesso a informação com mais qualidade, porque a gente vai diretamente à fonte. sim. E quando nós vamos comunicar, eu falei há pouco tempo com um pessoal que fez uma missão para os Estados Unidos. E disse, mas como é que foi? Todos falam inglês? Não, levámos um tradutor. Então, basicamente é assim, todos entenderam aquilo que foi exposto. Houve uma apresentação, foi traduzida. Mas a gente sabe que quando a gente vai para um evento, qualquer coisa, se nós temos algo para dizer, a gente não vai levar o tradutor, ou não vai ter um tradutor ali 100% do tempo. E toda a interação humana fica ali, à partida, ficamos sem essa oportunidade, porque não conseguimos conversar. E conversar não é só sobre negócios. Sim. Conversar não é só sobre o tema. Conversar é, às vezes, achar um ponto em Ampliar o comum. relacionamento, né? E nós mantemos. Eu conheci pessoas por trabalho com Uhum, quem eu ainda hoje tenho contato. Nós não falamos questão nenhuma de trabalho, mas são pessoas que enriquecem a minha vida porque a sim, gente tem esse contato, sim. porque às vezes mandam uma mensagem, diz, vi que teve não sei o quê em Salvador, Aham, ou no Natal, vi que está aí num problema em Portugal. Você foi uhum. visitar a família? E é essa conexão humana. Essa conexão humana é É, fundamental. grandes relações profissionais se dão, às vezes, uma troca de receita É, ou no início de discussão sobre um filme ou sobre um livro que foi visto. e mesmo as questões, quando nós falamos com a pessoa a nível profissional, e nós sabemos isso é a nossa vida. Quer dizer, eu vou falar com alguém sobre uma questão de trabalho. Se o meu discurso é 100% trabalho, É uma discussão chata. aquilo é o É, é, quê? É ir a uma farmácia, pedir um medicamento e ir embora. aham, Não é isso que a gente quer. Nós somos seres humanos e gostamos de nos relacionar. aham. E essa comunicação é que revela que ali há alguma empatia, há alguma proximidade. Não é só você ter um bom produto ou um bom serviço. É você saber quem é a outra pessoa do lado de lá, o que é que a outra pessoa acredita, o que é que a outra pessoa gosta. É nós podemos falar sobre algo, mas onde é que você mora? Imagino que é a gente ter uma conversa em que eu não posso contar quem eu sou, do que é que eu gosto, de onde é que eu venho, porque é que eu vim para cá, que ainda não respondi à sua pergunta, mas a questão é exatamente essa. Então eu acabei, eu vim para cá, comecei a dar aulas, depois eu decidi ir embora Sim. e quando eu estava mesmo para tomar esse avião e ir embora, eu recebi uma oferta para trabalhar num portal aqui. E esse trabalho acabou sendo apreciado pelo dono do portal, que me convidou a continuar lá, que depois acabámos desenvolvendo a área de eventos lá dentro. Eu comecei a gostar muito da área de saúde, da área de inovação, empreendedorismo, e até que eu decidi começar a minha empresa e atuar muito nessa área. Só que depois vem sempre um que quer isso, que quer aquilo. Então, trabalhamos com a área de inovação, essencialmente porque as pessoas aqui não têm acesso a tudo o que é inovador que vem lá de fora, exatamente por causa do Pela inglês. falta Eu tive uma pessoa da. que disse assim: tive uma ideia incrível. Aí qual é? Eu quero fazer isso assim, 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 assim. Disse, olha, já fizeram isso em 2013 nos Estados Unidos. A plataforma teve um problema em 2015, eles conseguiram recuperar. Então, se essa pessoa conseguisse entender inglês, Sim, ela teria acesso a toda essa informação. Eu não digo que desistiria de fazer, mas conseguiria saltar um monte de etapas de tentativa e falha que ela não vai ter acesso, porque ela não fala e não entende inglês. Literalmente, nem entende nem fala. Então, isso aí, eu comecei a entender que talvez essa fosse uma questão, porque eu normalmente dou aula para alguém que quer progredir na carreira, alguém que quer ir estudar fora, alguém que quer trabalhar fora. Eu tive alguns executivos, eu tenho uma história fantástica, uhum, que me recomendaram para dar aula a um executivo da área da saúde.
E ele disse: olha, eu quero ter aula de inglês, mas eu quero marcar a sexta-feira, final da tarde, e eu quero descontrair em inglês. Ok. Não falamos de trabalho. Ok. Primeira aula. Então me conta, Filipe, mas o que é que você faz? Você é professor de inglês? Eu disse: é, sim e não. Eu trabalho numa revista na área da saúde. Eu disse, é. Conclusão. Toda a aula a gente falava sobre questões que tinham a ver com o trabalho, que tinham a ver com o setor, que tinham a ver com a economia. Então aquilo, em vez de ser uma coisa para relaxar, para falar de outros temas, nós falávamos essencialmente sobre aquilo que era o trabalho dele. Mas falávamos disso de uma forma que era construtiva, porque era em inglês, Uhum. ele adquiria essa fluência, e também conseguíamos fazer isso de uma forma relaxada, porque ali não havia nada, não havia nenhuma obrigação de qual é o seu objetivo? Temos que falar sobre isso ao longo das próximas 10 aulas. Não funciona assim. Então, eu hoje em dia, eu estou com alguns projetos, eu estou na Associação de Jovens Sim. Empreendedores da Bahia, estamos agora com o projeto do Feirão, e para o próximo biénio temos várias iniciativas para realizar, e para também trabalhar com o pessoal que empreende aqui em Salvador e no estado da Bahia. Eu tenho colaborado de uma forma muito próxima com o Gabinete Português de Leitura. Tem É. sido, para mim, é dos maiores desafios. Aquilo está num local de Salvador que está esquecido. E eu acho que as pessoas, É na quando olham, Praça da Piedade. Praça da Piedade, Aham. tem tanto Em lugar ali frente à Escola de maravilhoso. Economia. Frente à Escola de Economia, tem do lado o Instituto Segurança, Geográfico e Histórico. segurança, Secretaria de Segurança Pública. Tem ali tanta coisa. E a única coisa que tem movimento ali naquela área é a igreja. É verdade. É verdade. Desculpa, é injusto dizer que é isso porque temos o shopping ali ao lado. Shopping, Mas a Lapa e tudo que é histórico ali parece que está meio esquecido. Então, o que é que a gente vai fazer para trazer as pessoas para ali? É um desafio. mas voltando um pouquinho à língua, né? E uma pergunta que eu recebi aqui que eu adorei, né? O que é que mudou no seu português depois que você veio morar aqui no Brasil? Há tudo. Esse português do Brasil, Tem coisas que eu não digo. Tem coisas que eu não digo. em português de Portugal, Sim, sim. né? Tem coisas que. Tem expressões que eu acho que são fabulosas aqui. Uhum. Ah, tipo, pipocando. Acho maravilhoso pipocando. É. Ah, Que é uma metáfora que se transformou em. atenção, tem umas expressões assim um pouco mais chulas, que é o termo que se usa aqui, que tem uma que eu adoro e que é o melhor insulto que eu já ouvi no mundo, que é chamar alguém de arrombado. É um dos melhores termos que eu já ouvi na minha vida. É, Então, quando eu ouço alguém a xingar dessa maneira, eu acho fabuloso. Mas eu tenho que ter o cuidado. Por exemplo, a questão de dizer, onde é que está? Eu ainda estou aqui, ninguém diz em Portugal, eu ainda estou numa fila de trânsito. uhum. Mas aqui no Brasil não dá para dizer isso porque as pessoas começam logo a rir. Tem sempre a história da pessoa que foi levar a vacina em Portugal e a expressão todo mundo ri aqui. É, Mas depois, quer dizer, as nossas, o português europeu e o português americano ou o português sim, brasileiro são línguas tão idênticas sim. que eu acho que o que falta essencialmente é acesso à cultura de lá. É ouvir música de lá. Nós em Portugal ouvíamos enfim, sem falar em Caetano, Ivanis, Betânia, Joana, Fafá de Belém, estavam toda a hora em Portugal. É uma coisa incrível. Mas nós tivemos as Que era nossas. Fafá de Belém daqui, né? Sim, Mas sim. né, tem Belém de lá também, então isso deve ter aproximado muito ela. A Fafá de Belém é das pessoas que mais atuam em Portugal. Eu lembro que, por exemplo, acho que era no casino do Estoril, no Casino Estoril, tocava muitas vezes Elba Ramalho. E eu achava Elba Ramalho mais ou menos ali, tipo Fafá de Belém, era uma coisa. Até o dia que eu ouvi Elba Ramalho aqui, já com 500 anos em cima, era uma senhora, cantando ali no Terreiro de Jesus. Sim. Disse, que coisa incrível, que voz. Aham, E em Portugal eu não ligava nada. né, é, Mas nós convivemos com telenovelas daqui sim, desde os anos 70, desde é, Gabriela Cravo e Canela. é. Então Escravizaura. Tinha- o sotaque daqui é muito tranquilo para Aham, nós entendermos lá. Agora, se eu falar ao telefone com os meus pais e tiver alguém do lado, não entendem nada. Nada. é mesmo, E né? no entanto, quer dizer, a única coisa que falo, eu falo ligeiramente, eu comecei a falar ligeiramente mais devagar, Sim, abrir um pouco mais algumas vogais, sim, mas o resto tem que é, fazer o quê? é.
Eu uso mais a palavra tranquilo. Ah, tranquilo. Aham, Não, tranquilo. Lá não. Lá é, não, está tudo bem. Não. aham, perfeito. Agora, em relação ao empreendedorismo, quais são as principais diferenças e características entre o empreendedorismo brasileiro e o português? Existe diferença ou existe mais semelhança? Reformulando, né? Não só empreendedorismo, mas comportamento empreendedor do empresário. Existe aquela vantagem que voltamos à questão do inglês. Nós temos um ensino do idioma nas escolas que é muito, muito melhor do que o daqui. Embora aqui agora já tenham escolas bilíngues, mas o ensino público lá, nós temos 5 anos de inglês. Ou 3 para quem quer aprender francês. Mas nós temos 5 anos de inglês. E esses 5 anos de inglês são acompanhados por séries em inglês com legendas, filmes em inglês com legendas. Não há nada dublado. Não existe isso. Então, isso acaba por dar uma vantagem muito grande. Então, quando a pessoa lá vai empreender, ela já vai empreender com um acesso muito maior. Fora que, se o Brasil é um país continental Sim, e Portugal está inserido no espaço Schengen, sim. na União Europeia, etc., que isso dá essas ligações todas, essas conexões pela Europa. Então, nós vamos ver unicórnios brasileiros Sim. e unicórnios portugueses são completamente diferentes. E nós tivemos aqui, como é que de repente o Brasil vai comprar grandes marcas mundiais? Não é brincadeira. Então, quando nós vamos falar sobre empreendedorismo, o empreendedorismo é completamente diferente. Sim, Completamente diferente. perfeito. É, mas parece que o brasileiro está redescobrindo Portugal. Essa é a sensação. A gente tem visto muitos brasileiros, principalmente da mídia, artistas, etc., que decidiram morar em Portugal. Eu tenho um caso, inclusive, recente na minha própria família, os sogros do meu filho estão indo morar e montar lá uma clínica médica para tratar, inclusive, autismo, etc., dentro de Portugal. Então, é uma nova oportunidade que se abre. Como é que é o português recebendo, né, o investimento brasileiro, empresas brasileiras, né, quais os incentivos que podem surgir nesse sentido? Aí depende um pouquinho do que nós falamos. Se nós formos falar para esse movimento hoje em dia, movimento social que existe, Portugal hoje em dia está assente numa base de trabalhadores brasileiros. Uhum. Não há como tentar dizer, não, são uma parte, não. O trabalho a sério que é feito lá, loja, supermercado, call center, restaurante, sempre é o sotaque brasileiro. Sempre. E tem. Uma coisa que me chamou a atenção, num documentário de mais de 25 anos atrás, que eu não conhecia, daquele produtor do vinho Periquita. Periquita, né? Que tem o nome da vinícola, Antônio, José, eu deveria ter pegado aqui antes, mas o processo de colheita da uva é todo mecanizado. E os trabalhadores, no documentário de 20 anos atrás, eram todos brasileiros e uruguaios. É. Isso me chamou a atenção, eu não sabia. Agora eles vão buscar muito ah, países ali, tipo Bangladesh, coisas Sim, assim. sim. Essa é uma questão que tem tido lá. Eles dizem que, por exemplo, essas eleições agora, o resultado do partido assim mais extremista, mais ah, populista, se deve muito à imigração descontrolada que foi promovida pelo Partido Socialista. Uhum. Só que se não fosse isso, Portugal não tinha gente para trabalhar, porque os portugueses hoje em dia têm coisas que dizem, isso eu não faço, ou eu só faço se me pagarem mais. Só que Portugal é um país que sempre fez isso. Os imigrantes portugueses foram para Luxemburgo, foram para a França, sempre procuraram oportunidades fora, porque aquilo que nós temos que observar é onde é que nós temos oportunidades melhores do que onde eu estou. Então, por isso os portugueses imigravam e por isso os brasileiros foram para Portugal. Essencialmente, questão de segurança. Ahm, Depois eu também não entendo é como é que há brasileiros em Portugal que estão lá porque foram atrás de educação e Sim, saúde sim, gratuita ou
sim, sendo bem rigoroso, tendencialmente gratuita, certo. mas depois votam em partidos aqui que querem privatizar. Não faz muito sentido. Mas é o ser humano. O ser humano é assim. Agora, em termos de empreendedorismo, o que é que acontece? O nome da Ah, vinícola é José Maria da Fonseca, viu? pronto. Somente para não. Até para as pessoas procurarem saber Exatamente, onde é que... exatamente. Agora, o que eu acho que é importante é, por exemplo, ao nível do Brasil, nós sabemos que existem um monte de editais e de incentivos à inovação e ao empreendedorismo, tudo isso existe. Em Portugal, o que existe é o acesso a fundos europeus. Então, se as empresas chegarem lá, se os empreendedores chegarem lá com algo bem estruturado Sim. ou Um bom procurarem plano de negócio. apoio, Uhum. conseguem ter acesso a tudo isso. Porque hoje, vamos olhar para a circunstância muito atual. A Presidente da Comissão Europeia disse todos os que trabalham em ciência são bem-vindos à Europa. Porque começou tudo a fugir dos Estados Unidos. Não é nem fugir, é começaram a cortar os empregos dos investigadores, dos cientistas, das pessoas que sempre contribuíram para tornar os Estados Unidos um país de ponta no mundo, um dos países em que se faz a melhor investigação, que se trabalha melhor a ciência. E a partir do momento que tem um governo essencialmente negacionista e que todo mundo lá é da televisão, o que é que eles fazem? A Europa aproveitou e disse: venham para cá. Uhum. Porquê? Porque existe financiamento. Eles acabaram de anunciar Uhum. mais já não sei quantos bi que a Comissão Europeia vai dar para que os países da União Europeia possam ter acesso a esse financiamento. Então, nós vivemos um mundo, ou numa era neste mundo em que há uma mudança dos eixos. O Brasil está numa posição muito favorável. Muito privilegiada, né? O Uhum. Brasil tem boas relações com Trump, tem Sim. boas relações com a Europa, não sei por quanto tempo, tem boas relações Com com a a Rússia, China. então Uhum. é só não chatear ninguém Uhum. e pode estar aqui numa posição privilegiada em relação ao resto do mundo. Para empreender é um ótimo lugar, mas como dizia, queria lembrar quem é que me dizia isso há pouco tempo, que era, o problema é que o investidor chega ao Brasil Uhum. e deixa o dinheiro num CDB, no LCD, e o dinheiro vai render 14% ao ano, não precisa de investir em nada, É. Sem né? risco, sem risco, né? Então, É, 14% ao ano, é, impensável. perfeito. É, me diga a relação, e isso fruto das nossas conversas, entre você, Algarve, Coimbra e Brasil. Eu sei que existe É, todo um interesse, Brasil não, Salvador, Salvador. Salvador, mais especificamente a nossa cidade, É né? exatamente Salvador. Eu alargaria talvez um pouquinho à Bahia, Sim, porque quando nós pensamos. É mais fácil falar primeiro de Coimbra. sim, perfeito, Nós falamos das duas primeiras capitais, certo. que, segundo dizem em Portugal, Coimbra nunca deixou oficialmente de ser capital do país. Sim, Mas as duas primeiras capitais, há uma ligação muito íntima entre Coimbra e Salvador. sim. A parte da universidade aqui, a federal, foi construída muito com base na No Universidade modelo. de Coimbra. Uhum. Professores que vieram para aqui, eu estive na cerimónia dos 216 anos da Faculdade de Medicina. Portanto, no ano passado, há 2 anos, acho que foi no ano passado. E houve toda aqui uma parte histórica que eu comecei a entender muito melhor. E eu disse, ok, agora eu entendo onde é que está esta proximidade toda. Mas também a questão histórica, a questão de património, a questão de cultura, a questão da ciência. São duas cidades que estão um pouquinho esquecidas no tempo, estão paradas no tempo. Coimbra e Salvador. Tem todo o potencial. A parte do Pelourinho tem muito a ver com a parte histórica de Coimbra, da Sé Velha, até a Sé Nova. E Salvador podia dar olhar para lá. Eu já não digo para olhar para o bairro Alto em Lisboa, porque já tem um movimento muito Sim. maior. E muito honestamente, eu estava num evento numa palestra na semana passada em que dizia. Era bom que Salvador seguisse o exemplo de Lisboa turisticamente. Eu disse, mas depois vamos ter o problema que já vemos lá em cima no Santo António, que é a gentrificação. E curiosamente, ontem, numa conversa com um amigo que está no Reino Unido,
e que tem negócios aqui, ele dizia assim, mas porquê é que não se faz aqui uma divisão? Porquê é que não se diz esta área aqui do Santo António vai ser para turista residir momentaneamente? Sim, Eu acho que deveria haver uma parte para os nómades digitais. sim. Acho que era uma aposta a fazer, dar ali condições e movimentar zonas que estão paradas, ah, mas respeitar quem mora lá. E respeitar quem mora lá não é dizer eu vou comprar e agora vocês vão embora. Sim. É, nós vamos criar um ambiente para que aquilo seja mais seguro. Se tem mais movimento, é mais seguro. Se tem mais turistas, tem mais polícia. Se tem oportunidades para o turismo, eles podem ter determinado tipo de negócios para esses turistas. Então, não deixar. Aproveitando todo um desenvolvimento, Mas uma política de desenvolvimento não se pode territorial com a deixar. população. Isso, tem que se respeitar quem está lá, porque aquela área tem pessoas que sempre moraram ali, os pais moravam, os avós moravam, e é para chegar lá e dizer assim: não, nós agora queremos que isso seja tudo muito lindo. Aí a pergunta que eu faço é: se dá para conceder condições especiais para quem vai comprar e reconstruir, comprar, demolir e fazer, porque é que não se pensa em algo para que os próprios moradores tenham condições para fazer obras, Uma boa etc. reflexão. Então, acho que era bom nós entendermos que aquilo só existe porque tem gente que sempre morou ali. Perfeito. Então, respeitar. E essa relação de Coimbra com Salvador, como é que é, o que é que está sendo pensado? A ideia que eu propus, eu já propus isto à Câmara Municipal de Coimbra, diretamente ao Presidente da Câmara, Sim, e propus aqui no Escritório de Cooperação Internacional. São duas cidades que não estão geminadas, que é uma coisa que é incrível. Quer dizer, sim, as duas primeiras capitais com tanta história em comum sim. e nunca foi feita essa geminação. Muitas características Então acho que é essencial. E depois ver esse fomento dos essa negócios. geminação é o que nós chamamos de cidades irmãs, alguma coisa nessa Exatamente. linha. Ok. Uhum. Portugal, Coimbra tem cidades geminadas que não fazem sentido nenhum. Certo, Não tem conexão. certo. E Salvador é como se você tivesse uma lixinha e a gente consegue fazer lá o check em Aham, todas as caixinhas. Então, acho que faz sentido. A nível de inovação, sim, ah, Salvador tem aqui o o hub, hub, mas não é só o hub e não é só o parque tecnológico. sim. Há várias estruturas aqui de incubadoras e aceleradoras que estão e que podem ter uma conexão com Coimbra. Uhum. E aí um dos projetos que a gente está tentando Ou desenvolver seja, não é nada que seja somente ligado à história e cultura, Não, nós temos mas que pensar, negócios mesmo. nós temos que Ok. pensar nas cidades daqui para a Uhum. frente. Fazer pontes, né, Porque a história é só uma no desculpa Atlântico. Sim, para a gente ter essa sim. relação. É o, Então, é o mas que nos une. e o que é que a gente vai fazer daqui para a frente? Aham, Eu digo isso em várias situações, digo assim, nós temos que saber a história e temos que aprender com ela. sim, Mas se nós ficarmos aqui 10, 20 anos debatendo a história, sim, não há problema que alguém faça isso, mas alguém tem que pensar o que é que a gente vai fazer para a frente. certo, E é isso que é a minha sugestão, que é vamos sentar todo mundo e vamos conversar, certo. porque aí a gente também vai para o Algarve. O Algarve nesse momento, eu acho que não é nenhuma inconfidência, existe a possibilidade de trazer a Associação de Municípios do Algarve, que são 7 municípios, 7. e se a gente pensar, por exemplo, em termos de Bahia, é como se fosse Salvador e todas essas cidades que estão mais ou menos próximas do mar, mas que têm o seu potencial turístico e não só. Porque se nós, qual é que é a semelhança entre o Algarve e a Bahia e Salvador? É esse olhar dos próprios nacionais de que é só um lugar para turismo, é um lugar para férias, é um lugar para praia. Há tanta coisa boa para fazer aqui, há Uhum, tanta coisa boa sendo feita aqui. sim, E o Algarve é exatamente a mesma coisa. O Algarve tem um centro de inovação, tem uma universidade que criou, por exemplo, o ABC, que é o Algarve Biomedical Center, em que eles trabalham a inovação em saúde. Eles têm um curso super inovador, que é o único no país de medicina que foi construído com base na lógica americana de majors e minors. Espero não estar dizendo aqui nenhuma incorreção, foi aquilo foi a informação que eu obtive. Então a questão é, essas semelhanças de é um lugar turístico? É um lugar bom para praia? É um lugar bom para morar? Claro.
tem um ótimo clima, tá? Estamos aqui junto ao mar. Você chega ao final do dia, você vai dar uma volta na orla, parece que todos os problemas do mundo desaparecem. Então, eu acho que essa semelhança e, por exemplo, a preservação daquilo que é cultural e histórico. O Algarve tem um lugar chamado o Lolé Design Lab. Lolé Design Lab, exatamente. Onde eles tentam que não se percam artes que sempre foram passadas de pais para filhos, mas que deixaram de ser lucrativas. Há determinado tipo de artesanato que não é o artesanato para vender para turista, que faz parte da história, que faz parte da gastronomia e que não pode ser perdido simplesmente porque deixou de ser lucrativo. O que acontece com a renda de bilro da Ilha de Maré, né, e os próprios docinhos de banana envoltos na própria palha, que deixaram de ser, né, principalmente a renda de bilro, né, a mãe não consegue mais passar para a filha porque ela prefere ser balconista numa loja aqui no continente, né? Então, Porque tem de ser, porque senão não paga. A questão hoje em dia é como é que se pagam as contas? uhum, A arte não paga boletos. certo. No entanto, existem vários programas de incentivo. Eu acho que é preciso adaptar esses programas de incentivo. E eu estive na conferência de Ciência, Tecnologia e Inovação, creio que é por essa ordem, no ano passado, e eu lembro que uma das coisas que tinha lá era exatamente ah, preservar e registrar as artes ancestrais. Então, eu acho que uma das coisas que é preciso fazer é não deixar, por exemplo, que o Rio de Janeiro vá dizer que o acarajé é carioca. Uhum, Se toda a gente gosta é do acarajé daqui. uhum. Então nós temos que entender o que é que faz parte da história e da cultura do povo baiano. O que é que faz parte de Salvador? Que é muito do povo português, né? Então, né, trazida com suas características e também de todo o processo, né, de colonização que passou e de multiculturas, né, em que A gastronomia daqui tem Portugal muita terminou influência. tendo uma influência muito forte. Essa casa, por exemplo, é uma casa bicentenária e todas as características dela é de uma construção portuguesa, né? Inclusive, poucos sabem, mas à frente da Associação Comercial da Bahia não dá para a Avenida, para a Praça Conde dos Arcos, né? É a parte que a gente, né, chega ao fundo, porque toda a construção portuguesa, né, a parte do mar, né, era entrada de serviço. Então, a frente sempre se dava para uma praça. Que eu também ouvi isso aqui, que essa parte que hoje em dia é considerada à frente do edifício ficava junto ao mar. Exatamente, o mar batia aqui, né? Nós estamos com 3 avenidas que hoje existem por aterramento, né? Porque o mar vinha até aqui, inclusive as bombas, tem bombas instaladas aqui na Associação Comercial da Bahia. Num outro podcast nós aprendemos isso aqui com o Luiz, que até hoje funcionam bombeando justamente a água salgada, né? Que por baixo, né, faz esse processo de, né, que rompe, vamos dizer assim, esse processo do aterramento. E essa é uma das questões que tem muito a ver com essa questão da comunicação pessoal, que não tem nada a ver com comunicação empresarial, corporativa, network, não tem nada a ver. Tem a ver com, eu conheci essa história porque eu estava exatamente com um grupo de pessoas, onde o Adriano também estava, e eu ouvi essa descrição. É. Então, não foi uma palestra, não foi um livro, Aham, está em livros, com certeza, aham. mas eu tive acesso a isso porque a gente estava ali numa rodinha de conversa e Tem uma foto aqui, eu acho que aqui próxima, né? Tá aqui fora? Tem como pegar? Tá preso? Para o nosso convidado Felipe ver essa. são tantas coisas que a gente consegue ir buscar e que não estão no programa. Sim. Então, não é possível nós dizermos, ok, então agora eu vou. No outro dia dizia assim, mas em breve a gente vai ter incorporado nos AirPods da Apple, a gente vai ter incorporado um tradutor simultâneo. Ok, pode ser que resolva. Mas agora eu pergunto, e todos vamos ter
AirPods da Apple. Eu, por exemplo, eu tenho, não consigo usar porque aquilo descarrega e eu esqueço de carregar. Então, para mim, continua a ser Olha, o olha, fio. oh, muito obrigado. Olha aqui, dividir aqui com a. Opa, é a primeira vez que a gente faz uma inserção dessa no meio do podcast. Mas aqui é a Associação Comercial da Bahia e aqui é o mar. Então, você está vendo aqui, né, que não existe Avenida Miguel Calmon, não existe Avenida Estados Unidos, não existe Avenida da França, né? Então, o mar literalmente vinha aqui, olha, próximo já onde os carros. Aqui nesse espaço, aqui em frente, fica hoje um estacionamento, né? Então, essa aqui é a foto de, né? Essa aqui deve ser mais ou menos do final do século XVIII, né? 18, né? Mais ou menos isso. Então, enfim, com os casaris, alguns preservados até hoje. Nós estamos aqui além da Associação Comercial da Bahia, que não foi construída enquanto a associação aqui era um forte. E É, tinha um detalhe, esse forte onde foi construída a Associação Comercial da Bahia, segundo um outro podcast que nós fizemos aqui há algumas semanas atrás, nunca disparou um tiro de canhão, porque os comerciantes diziam se disparar vai mexer com nossa estrutura, né, das edificações, você vai prejudicar. Então foi um forte, né, que foi construído, mas sem função. Mas decorativo. graças a Deus, porque é a base onde nós estamos hoje, né, é onde era literalmente o forte e a associação foi construída em cima, né? Então a gente diz assim, estamos no subsolo da associação? Não estamos, nós estamos aqui, né, que fica embaixo do salão nobre, né? Nós estamos no térreo, né? O salão nobre é que é mais elevado para se ter o acesso, Ah, ok. entendeu? Então, enfim, está aqui muito obrigado, excelente. Então, Mas esse evento de 2017, que foi quando eu conheci pela primeira vez aqui a associação, eu lembro-me que quando eu entrei aqui eu disse que edifício é, bonito. é, Tem uma coisa muito semelhante com o Gabinete Português de Leitura, que são as cadeiras, sim. que são cadeiras que estas têm quanto tempo? Essas cadeiras, É, eu não posso lhe precisar, mas mas com certeza mais de 100 anos é. elas têm. Os móveis são Então, históricos, não é isso? São então todos o históricos. público quando chega aqui senta, eles sentam-se num pedaço de história. Exatamente, E acho que exatamente. acho que nós também temos que coordenar estas atividades Uhum. entre. Eu, por exemplo, os eventos que eu faço. No ano passado eu fiz o evento em novembro, o Gabinete Português de Leitura, 6 dias. Inovação, sustentabilidade, cultura. Então, quando a gente vai para o Gabinete Português de Leitura para fazer isto e a gente chama as pessoas, não é só para estarem no evento, é para conhecerem o espaço, para conhecer um pouquinho da história do gabinete, da história daquela área. E isto que você fez agora aqui com o Daniel, que é o presidente do Gabinete Português de Leitura, ele faz de uma forma extremamente apaixonada, porque ele conta toda a história de como o Gabinete Português de Leitura não só a questão cultural, mas social, o que representou para a sociedade aqui, como não é uma coisa, é ligado a Portugal, mas não é um órgão de Portugal, está Sim, ligado a toda a língua portuguesa. sim. Conectar tudo isso, tem uma ótima relação, por exemplo, com a Casa de Angola. Eu estive lá na apresentação de um livro de um escritor de Angola que também é engenheiro. Então a conversa rendeu. Nós conversámos ali só. Porque eu, antes de formar, antes de me licenciar em jornalismo, eu estudei engenharia. Olha só. Mas eu era muito jovem, entrei na faculdade com 17 anos, era rebelde e eu achava que o professor estava lá para me ensinar. E os professores na engenharia não queriam isso, eles estavam lá para fazer os seus projetos de investigação, para desenvolver as suas pesquisas, e eu, na época, se eles não queriam ensinar, eu não queria aprender. E nós crescemos, eu queria ter amadurecido mais cedo, que hoje em dia teria uma outra experiência. Mas as coisas na vida acabam por nos trazer para um determinado local, e então eu acho que o lugar onde eu estou hoje em dia é um lugar extremamente interessante, tem coisas apaixonantes para fazer. Então, quando a gente olha, por que Salvador? Eu acho que Salvador tem tudo para ser um lugar.
mais uma vez eu vou falar da palestra onde eu tive. Eu não vou dizer quem foi, É, mas ele disse que ah, nasceu aqui e ele hoje em dia mora aqui, mas Salvador é bom para morar, mas não para trabalhar. E eu levantei e disse: Você pode me dar uma citação diferente, porque quando eu for para algum lugar, não é essa a ideia que eu quero passar, sim, que eu não concordo com ela. Acima de sim, tudo, eu não concordo. Não é sim, uma opção institucional, não é conversa de vender. É realmente a minha opinião. O que é preciso é que as pessoas entendam, e aqui eu também trago um pouquinho a minha experiência de quando eu saí da engenharia e fui para jornalismo. Ah, nós estamos num lugar em que nós podemos trabalhar e relaxar. sim. Enquanto o resto do Brasil, para não dizer o mundo, mas o resto do Brasil Trabalha, trabalha para conseguir juntar aquele dinheiro para poder vir de férias para aqui. é, Então nós podemos ter um pouquinho dessas férias todos os dias, fim de impressionante. semana. Então, por que a gente não vai fazer fazer aquele esforço diariamente ou É, semanalmente para depois dar uma relaxada ao final de semana? Nós podemos fazer isso o ano é. todo. Felipe, inclusive, numa das nossas conversas, ele é, caminha, né, ali pela Barra, mora na Graça ainda, então desce ali. Então, imagine, as pessoas vêm de tão longe para tirar uma foto ali no Farol da Barra, né? E o Farol da Barra, para muita gente, é um ponto de passagem nas caminhadas matinais e às vezes até mais de uma vez por dia, né? Tendo essa oportunidade de ter um clima extremamente ameno. Estamos tendo um pouquinho de chuva essa época do ano, mas geralmente pelas manhãs, né, já começar às 6 horas da manhã com 27, 28 É, graus de temperatura e com a possibilidade de dar um mergulho numa água ali, numa das melhores praias do planeta, que foi considerada, parece que a sexta melhor praia do planeta, que é a praia do Porto da Barra, aqui em uhum. Salvador. Então, é uma cidade realmente privilegiada e a E tu, visão de quem vem de fora, muitas vezes, é uma visão mais rica, né? Tem uma passagem que eu gosto muito que grandes odes a um local, né, geralmente é feita por quem não é do local, né, quem não é nativo, né, quem nunca ouviu aquele abraço do Gilberto Gil, né, que é sobre o Rio de Janeiro, um baiano, ou uhum. então Sampa de Caetano Veloso, ou na Baixa do Sapateiro, Jari Barroso, que se diz que, inclusive, nem nunca veio aqui, né? Mas conseguiu traduzir de uma forma bem, bem forte, né? Essa coisa da Bahia e do comércio. Aliás, falando em comércio, a Associação Comercial da Bahia, bicentenária, né? Você deve saber disso, a primeira entidade empresarial das Américas e Península Ibérica. Então, muito do que foi construído nesse país passou por essas mesas, né? Processos não só de defesa da própria cidade, né? Implantação de guarda municipal, a primeira guarda municipal foi feita por essa casa, a importação da bomba dos bombeiros foi feito pelos empresários da Associação Comercial da Bahia para proteger, né, Salvador dos incêndios, enfim, ações assim de alta relevância, além, né, de assinaturas de grandes obras de desenvolvimento do nosso estado no passado recente, como o polo petroquímico, como o sistema ferribote, que foi feito Caramba. aqui nessa casa. Então, nos dá muito orgulho essa arquitetura, né, mais principalmente esse legado que empresários brasileiros tiveram para consolidar a independência aqui do nosso país, né? Então, é uma alegria imensa, é, Felipe, ter um português que é apaixonado por nossa cidade, né? Você estava dizendo aqui que está vendo fundos, inclusive, de investimento aqui para o Brasil, né? Para a Sim. Bahia, né? Aliás, vamos terminar falando sobre isso, porque a gente inaugurou a bomba, né? Então, esse é um belíssimo exemplo que Felipe trouxe uma notícia de que ele está articulando, imagine, né, um fundo, cartas de investimento, né, de 100 milhões de dólares para investimento aqui no Brasil e na Bahia, né? Como é que é isso?
Na verdade, foi uma surpresa que eu tive ontem. Eu saio de uma reunião, recebo uma mensagem dizendo: tenho uma pessoa que eu quero apresentar. Disse, ok. Ah, 30 minutos para falar hoje. Disse, "Ok." Eu nem perguntei quem era e sobre o que era. Mas disse, ok, porque nós temos que entender. Eu sempre falei com pessoas que tiveram tempo para falar comigo. Então a única coisa que eu posso fazer é repetir essa ação. Sim, Querem falar comigo, a gente fala. O que é? Pode não ser nada. Mas o tempo, dizem que tempo é dinheiro. sim. Mas, então nessa conversa, aquilo que me foi falado, foi exatamente isso. Há investidores que têm, basicamente, pelos vistos, devem ter dinheiro que sobra. E eles querem investir esse dinheiro em determinados produtos, em determinados serviços, em determinados projetos. E da mesma forma que eles querem vir aqui e querem comprar cacau, querem comprar açúcar, querem comprar um monte de matérias-primas para determinados negócios, ou que disponibilizam os fundos para fazer, para viabilizar isso, ou as cartas de crédito, também há fundos de investimento que estão ligados a obras públicas, que estão ligados à habitação social, que estão ligados ao agronegócio, que estão ligados à própria área da saúde. E aquilo que me pediram foi: se você tiver a hipótese de falar com, fale. Qual é o problema? Aqui ninguém fala inglês e eles não falam português. Então Certo, vieram falar comigo. certo. Então, disso aí, isso tem a ver muito com essa parte do associativismo. Às vezes, num evento, a gente teve vários eventos na Associação de Jovens Empresários em que nós tínhamos pessoal da Alemanha, do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Nigéria, e nessas conversas, alguém me conheceu e disse assim: Olha, posso passar o teu contacto para. Porque eles chegavam lá e acabavam conversando basicamente comigo. Certo. Então, isso é mais uma coisa, quer dizer, nós temos lá pessoas que têm empresas que poderiam beneficiar de ter uma conversa, porque eles estão ali, eles estão abertos a fazer negócios, Sim. só como eles não conseguem mais do que nice to meet you, Valores a partir de quanto? 100 milhões de dólares. De dólares, né? É. Olha Eu só. também, eu também achei muita graça quando ele disse isso, assim, peraí, não, mas isso é o valor mínimo. Tá bom, O valor mínimo. valor mínimo. Estamos na nossa aula aberta, no podcast da UniACB, da Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia, no portal E aí, entrem, dê o seu, né, joinha, coloque lá o sininho e tenha acesso a conteúdos de tão boa relevância como esse que a gente acabou de ter com esse querido amigo Felipe Souza, né? E um orgulho muito grande, viu, Felipe? Nós nos conhecemos há pouco menos de 6 meses, mas parece que eu já conheço o Felipe já há algum tempo. E vamos fazer, outra notícia, vamos fazer com o Felipe, né, um curso de inglês para executivos da Associação Comercial da Bahia, para associados, para empresários baianos, para poder negociar em inglês ou participar de feiras, eventos e, né, em outros países, podendo, né, sentar e conversar de igual para igual com o seu investidor, parceiro, fornecedor, enfim, né, a partir, né, dessas orientações que vão ser repassadas pelo Felipe numa aula promovida pela UniACB, a Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia, essa presencial, né? Grupo restrito, no máximo 20 participantes, e a gente oportunamente já vai estar oferecendo e abrindo aí essas matrículas para que a gente possa fazer a primeira turma. Quanto tempo um empresário consegue falar e negociar inglês, Felipe, pelo seu Eu método? digo sempre assim, depende do tempo que ele vai gastar. Certo. Porque se for só pelas aulas, vai demorar mais tempo. Uhum. Agora, se tiver o gosto de pesquisar alguma coisa online, se tiver, isso Em aqui, 6 meses consegue, em Felipe? 6 meses, se tiver um filho adolescente que está numa escola bilíngue, fácil, Opa, fácil. opa, Tudo maravilha. depende da comunicação, tudo depende do estímulo. Se vai lá à espera existe aqui uma cultura que é, comprei o livro, eu já sei inglês. Uhum. Não é. Pratica, coloca o inglês no seu dia a dia, tenta descrever uma situação e acima de tudo vai com calma, não é chegar e dizer assim,
eu quero já descrever uma coisa em inglês como eu descrevo em português. Uma coisa que um empresário com 40, 50, 60 anos já tem todo esse tempo para absorver vocabulário, começa agora e diz: Não, mas eu daqui a 3 meses quero falar isso tudo. Então você não vai fazer mais nada na vida. É que nem você ir para. Ah, eu quero ficar em forma. Porque eu vi um ator que fez isso. Tá, mas esse ator, durante 3 meses, ele não fez mais nada É. que não seja aquilo. Então, depende de cada um. Isso é tão Mas, confortante ouvir, que coisa boa. a É questão isso? é essa. É, ok. Depende de cada um. Daquilo que as pessoas estão dedicadas e que estão disponíveis para investir. Nós temos que saber que normalmente são pessoas que têm o seu trabalho, Sim. têm família, têm atividades. Ah, porque eu tenho que dar apoio ao meu filho, à minha filha, vou ter que ir buscar, tenho que levar, tenho uma atividade não sei do quê, tenho que ajudar em casa. E isso aí consome tempo. A única coisa que eu digo é tenta transformar isso naquilo que é o seu inglês. Então eu tenho um bloquinho e eu vou anotar lá. Hoje eu fiz isso. São 5 minutos. Só o facto de você tentar colocar aquilo em inglês já vai dar uma ajuda incrível. Perfeito. Felipe, muito obrigado mais uma Que vez. agradeço. Um prazer imenso e encerramos aqui nosso aula aberta, nosso podcast da Associação Comercial da Bahia, da Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia, com a presença do nosso querido Felipe Souza. Abraço, meu amigo. Muito obrigado. Felicidade a todos.